Agora, pensando na realidade da igreja local, você falou, você trabalha numa igreja que investe em plantação de outras igrejas. Uhum. Então vocês sentam com o pastor, monta o orçamento, a estratégia, vê também como é que ele monta o seu orçamento para o cuidado da igreja. Quais são os principais desafios que você enxerga na administração e planejamento agora das igrejas locais? Eu quero dar um exemplo aqui também, porque assim, a gente tem realidades de igrejas pequenas muitas vezes, que ela vive sufocada simplesmente para sustentar o seu pastor. E aí ela já não consegue mais investir em Nada. outras áreas da igreja. E isso ela vai estrangulando também as finanças da Sim. igreja. Não é o pastor o culpado, mas a igreja não consegue ter uma subsistência, vamos dizer assim, financeira, uma solidez para investir em outras áreas. Como é que você enxerga os desafios de uma realidade agora que vive-se, vamos dizer assim, muito mais pela fé? Não que a gente não viva pela fé em casa, mas que a gente lida muito com a questão de ter que avançar mais pela fé e tem por trás um planejamento. Uhum. Então, aquela lista de Romanos 12 lá, ela tem um dom lá que chama aquele que preside, que faça com excelência. Né? Então, a administração também é um dom motivacional ali. Né? Então, eu acho que as igrejas têm que ter alguém que tenha essa visão de presidir, né? de administrar. Aqui o presidir ali não é liderar, é ser administrador da coisa. Né? E aí, por isso que o orçamento, né? E aí, assim, a vivência que eu tenho é justamente da questão da plantação de igrejas, esse planejamento financeiro, ele deve... por isso que a gente sempre, nos projetos, a gente pedia um orçamento de 3 anos, porque era o tempo que a gente achava que era necessário e suficiente também para que a igreja crescesse e se tornasse autossuficiente. Né? Então, o que acontece também em muitas das igrejas é que as igrejas perdem a sua função missional de fazer discípulos, e a igreja não cresce em número. Sim. E aí você tem... Uma outra questão também é que você tem muita gente que não tem a consciência da contribuição, do dízimo, né? E aí o orçamento começa a cair. Né? E uma coisa que geralmente você não mexe e não pode mexer é justamente pessoal, folha de pagamento. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem casos e casos. Então, eu acho que se a igreja não... Um projeto de plantação, se ele não caminhar em 3 anos para a autossuficiência, ele não pode ser organizado, porque senão vai cair nesse caso que você falou. Sim. Organiza, mas, né, cessam-se os recursos dos parceiros que estão investindo, mas a igreja não tem o sustento suficiente para o seu pastor, esse cara passa a ter problemas. Né? Então, eu acho que essa função de analisar esse orçamento, e aí é igual uma família, é a mesma coisa. Né? Qual que é o nosso objetivo aqui? É esse. Né? Uma coisa que eu vejo errado também é que muitas igrejas saem do seu foco. Qual que é o foco que eu entendo que é a igreja? É ensino da palavra de Deus, fazer discípulos. Né? A igreja, vamos ter uma escola. Cara, não é função da igreja ter uma escola. Então, a igreja pode apoiar uma escola, mas ela tem que, em algum momento, sair da administração da escola e falar assim, não, a escola agora tem esse board, esse board é que vai se preocupar se a escola tem dinheiro ou não. Né? E aí, de novo, né? Assim como eu falei lá dos tipos de contas a serem pagas, o investimento em novas igrejas também é uma conta a ser paga. Sim. Então, assim, a igreja deve se planejar de tal maneira que fala assim, olha, X% é folha de pagamento, X% é a infraestrutura nossa, X% é, sei lá, né, ajuda social, mais tantos por cento dos nossos ministérios, tantos por cento plantação de igreja. Qual a nossa previsão de orçamento? É essa. Dá para fazer tudo isso? Não, não dá. O que a gente vai cortar? Não tem jeito, não tem mágica. É a mesma coisa de uma família. Né? Então, eu acho que as igrejas, a gente tem que pensar essas duas coisas. Se é um projeto, não tornar ele igreja, se ele não tiver a viabilidade. E aí, se ele está numa situação dessa, cara, aí não tem jeito. Ou o pastor vai fazer como Paulo, fabricar tendas, ele vai uma outra fonte de renda, ou a igreja, né? E aí
por que a igreja não cresce? De repente fazer uma análise e falar assim, não, essa igreja não cresce por causa disso, disso, tentar resolver esse tipo de problema, que aí realmente eu não sou especialista, mas eu acho que tem solução nesse sentido, né? Muito passa pela razão e propósito que a igreja está vivendo, né? Porque tem muita igreja que está vivendo para si e não para a formação de discípulos. Então, quando você forma discípulos, você está formando missionários, pessoas que vão levar a palavra de Deus para outras pessoas, que vão aceitar a Cristo, que vão se adentrar à comunidade, e a igreja vai crescendo como um corpo em todas as áreas, e as finanças elas se tornam uma consequência. Talvez a gente precisa também voltar para essas igrejas e falar assim, como é que está a formação de discípulos dentro da sua igreja, a liderança, para que ela possa caminhar para frente, né? Eu li um livro esses tempos aí, não sei se foi... Eu não lembro qual livro que foi, né? Mas o cara falou uma questão que eu achei fantástica. Ele falou assim, um dos indicadores que a gente mede o sucesso de uma igreja, são 2, né? É o número de novos membros e a arrecadação. Isso é um indicador, é uma KPI aí que a gente tem para as igrejas, né? Mas ele falou assim, o indicador deveria ser quantas pessoas a igreja enviou em missão. E aí quando você olha lá para o modelo de Antioquia, né? Quando a igreja fala assim, os caras estão lá orando, e daí a palavra fala assim, e Deus mostrou, o Espírito Santo mostrou que era para Paulo e Barnabé saírem. Cara, eles eram o melhor que a igreja tinha. E a igreja abriu mão dos caras. E a gente fica com medo de perder os nossos melhores. Não é? Então, assim, o indicador não é quanto que a gente aumentou a arrecadação, quanto que a gente aumentou de membros. Cara, quantas pessoas a gente enviou em missão. Eu acho que o livro chama... Tá no TOV? Não. Não tá no TOV isso, não? Fala da figueira, a trelice e a figueira, acho que é. Não, mas eu não li esse livro. Eu acho que estava no TOV lá, que foi um dos que eu li. Mas é isso mesmo. A gente fica com medo de perder os nossos melhores, achando que vai afetar a estrutura da igreja. E se a pessoa manda os seus melhores, Deus vai enviar outros. E se você preparar e formar pessoas... E aí está muito nesse conceito que a gente falou de mordomia. Se Deus está sendo a principal, né, e Ele é o dono de tudo, o recurso vai vir. O recurso, né, a igreja não vai passar necessidade. Né? Deus vai suprir. E aí a gente está falando da necessidade da igreja sobreviver, mas também investir no futuro. E investir no futuro implica também investir recursos. Quais são os cuidados necessários para a igreja aplicar esses investimentos e de que forma ela deve usar esses investimentos para contribuir para a expansão da missão da igreja e o reino de Deus em projetos missionários? Bom, uma coisa que eu acho essencial em administração de igreja é a transparência. Não é? Então, eu acho que a prestação de contas ela deve ser aberta a qualquer membro da sua igreja. Né? Por que eu cito isso? Porque hoje, se você olhar no mercado eclesiástico, né, e não é uma exclusividade nossa, né, no Brasil, você tem muita gente usando a igreja como um negócio. Né? Até a gente tem uma brincadeira, uma frase assim, pequenas igrejas, grandes negócios. Né? Então a pessoa olha a igreja, alguns líderes, e infelizmente não adianta você falar que não, que basta você zapear alguns canais de televisão, você vai ver isso. Né? Os caras estão muito mais preocupados no enriquecimento, na venda de produtos, né? Tem umas coisas que você vê assim, você fala assim, da onde que veio isso, né? Bom, anyway. Mas, então assim, a prestação de contas é uma coisa que eu acho essencial. Né? Então, se qualquer membro sabe que realmente a igreja arrecadou X, e aí a transparência é a seguinte, se esse cara chegar e falar para o tesoureiro, falar assim, eu posso ver o extrato da conta da igreja, esse cara deveria ter o direito de ver, é a minha opinião. Né? Não estou falando que todo mundo vai fazer isso, mas então essa prestação de contas para que, né, você tenha essa transparência e você tenha a credibilidade para os seus membros de que, olha, realmente a gente é uma igreja séria aqui no uso desse recurso. Né? E aí eu sou
a favor, né? Porque a maioria das igrejas investe em infraestrutura e não investe em plantação. Uhum. Então, por isso que eu acho que a conta a pagar da plantação deve ser uma conta robusta, não é o que sobra. Não, olha, Sim. nosso orçamento, nós vamos plantar X igrejas no ano que vem, nós vamos precisar de tanto por mês. Tem que estar no orçamento, né? E aí é justamente isso, né? Cara, não é o prédio, o tijolo, é os membros. Sim. Né? Então, o investimento, eu acho que as igrejas têm que pensar mais nisso, né? Do que em construir, né? Em ter um templo suntuoso, né? A casa pastoral e não sei o que e tal. Então, eu acho que passa por aí, né? Um dos meus hobbies, né? Quando eu viajo, e principalmente quando eu vou em alguns lugares históricos, é visitar a igreja, né? E eu tive chance agora, uns 15 dias atrás, a viajar para fora, e eu fui em algumas igrejas, né? Eu gosto muito de fotografar essas igrejas, né? E daí eu estava com a minha esposa olhando a suntuosidade de um templo, né, católico, romano. Eu fiz a seguinte pergunta, eu falei assim, em que momento uma igreja de simples pescadores virou isso aqui? Para mim não cai, a minha ficha não cai. Né? Então assim, eu falei assim, da onde, né, que alguém que dividiu, né, não multiplicou pobre, multiplicou pão, mas aonde, que em algum momento que o cara é o Jesus de Nazaré, esse cara pregou e falou assim, olha, vai chegar um momento que nós vamos ter dinheiro e nós vamos construir um templo enorme. Que momento que fez isso, né? E aí, contrário, você vai em Atos lá e fala assim, eles se reuniam no templo, nas casa em casa, né? Você fala assim, cara, não cai, a ficha para mim não caiu e não vai cair. Acho lindo, acho maravilhoso, aqueles mosaicos, aqueles, né, afrescos, como aquelas coisas. Cara, é um negócio assim, cara, você vai, né, dessa vez eu até estive em Barcelona, mas eu não fui na Catedral da Sagrada Família. Cara, por dentro aquele negócio, assim, é fantástico, cara. Você fala assim, cara, a ideia do cara e tal, né? Mas, onde eu trago isso, né? Qual que é o foco do investimento nosso? Né? Cara, é a expansão do reino. A expansão do reino é fazer discípulos. Vamos lá para aqueles dons lá. Qual a função do profeta, do evangelista, do pastor e mestre? Equipar a igreja para exercer o seu ministério e que a igreja cresça. Né? Então, quando você volta para a sua pergunta, se a administração da igreja, o orçamento que é montado, não refletir isso, cara, Deus fala assim, Deus vai falar, não vou investir nessa igreja. Aliás, eu tenho para mim, você falou muito bem, eu tenho para mim assim que lideranças de igreja que perdem muito tempo discutindo de como cuidar da sua estrutura e não investem tempo em formar pessoas e como elas podem se tornar pessoas que discipulam outras pessoas e que plantam igrejas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu sempre me incomodei muito com reuniões que você vamos construir? O que nós vamos fazer? E na hora que você sai, tá, mas a gente não conversou, como é que tá o fulano, como é que tá a vida do ciclano, aquele irmão que sumiu da igreja não aparece mais, como é que vocês estão sentindo a maturidade da igreja e quando você sai e tá ali, o que você discutiu? Não, a gente discutiu se nós vamos comprar cimento, tijolo, vocês vão ficar no endereço A, no endereço B. E aí, Daniel, voltando na sua primeira pergunta sobre o presbiterato, hoje você tem, pelo menos a maioria das igrejas que eu conheço, o board, né, o conselho de presbíteros, eles tomam muito mais decisões administrativas do que eclesiásticas visando o ensino da sua comunidade. Eu diria que eu acho que é uma falha que a gente tem dentro das igrejas é achar que o presbítero é um administrador da igreja. Quando, na verdade, se você olhar biblicamente, o presbítero ele é um pastor. É um cara do ensino, do cuidado. A gente tem ali a divisão do docente e do regente, mas quando você olha na Bíblia questões práticas... Ele está cuidando do rebanho. É um rebanho, é pastor. Então, a tua função é pastorear a igreja, levar pessoas próximas a Cristo, né? E interessante, lá no começo você falou que a transparência financeira da igreja, ela também ajuda na educação financeira das pessoas.
Você também mencionou agora há pouco, aí, alguns minutos, que um membro deve ter direito de chegar, escuta, eu quero ver o estado da igreja, como é que tá. Eu diria que uma igreja que pratica transparência não vai ter um membro que vai te questionar sobre isso. Por quê? Porque a transparência, ela gera confiabilidade. Então, se você tem a prática de mostrar para a igreja, olha, como nós estamos aqui com as despesas, os membros vão se sentir seguros. Né? Então, para você, qual que é a importância dessa construção de confiança para a vida da igreja e para os seus membros? E como é que as lideranças podem implementar práticas de boa gestão nessa área, a fim de que os membros também sejam confortáveis? Bom, aqui eu tenho uma igreja que presta conta para mim do que está acontecendo. Essa publicidade desses atos é importante para que isso aconteça, né? Eu acho que uma outra questão é trazer as pessoas capacitadas para essas funções, não é? Então, assim, ter alguém que tenha o dom de administração mesmo nessas funções, né? Eu acho que tem uma outra questão também que é importante, e aí envolve muito orçamento, se a igreja tem condições ou não, de algumas coisas de profissionalizar. Sim. Né? Então, assim, não posso ter um irmão que é voluntário para cuidar de tal coisa. Não, eu preciso ter uma pessoa que tenha a habilidade, né, prática do dia a dia, e ela vai fazer essa função. Né? Então, eu acho que isso conta também para isso. Né? E aí, o ensino do púlpito a contribuição é mandatória. Quando alguém for trazer a sua oferta, né? Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, a pessoa vai entender, fala assim, não, estou seguindo o princípio, né? E aí, eu costumo, né, falar, e já conversei isso muito com os meus filhos, como que você garante que eles vão administrar? Eu falei assim, eu não garanto que eles vão administrar corretamente, eu garanto que eu vou fazer a minha parte, a minha parte é essa. Se por um acaso esses caras pisarem na bola e fizerem o que é errado, cara, eles estão mexendo com o dono de tudo. E Deus vai ter o critério para tratar esses caras. Então, quando eu dou o dízimo, eu não estou dando para a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu estou dando para o Senhor. Sim, estou trazendo a casa do Senhor. Exatamente. Agora, o que aqueles homens fazem com o dinheiro, aí o Senhor vai cobrar deles. Agora, e aí a questão do dinheiro é interessante, daquilo que eu falei, né? Que o dinheiro vai concorrer com a minha devoção ou a ele, a Deus. Se vamos dizer, a liderança da minha igreja desviou, significa que essa liderança não está voltada para Deus. Então, de repente, é a hora de eu procurar outra igreja. Agora, eu acho que é muito fácil também você descobrir se a igreja é transparente financeiramente ou não. Hoje está tranquilo. Porque se você olhar para uma igreja que há anos não fala das finanças da igreja, você precisa parar e falar, tem um problema. A igreja pode até estar em ordem com os recursos, mas tem um problema. Então você pode ir lá e conversar. Agora, tem igrejas que te deixam muito confortável, que você senta, tá lá, todo mês tem um demonstrativo financeiro de como a igreja está caminhando. A igreja arrecadou mais esse mês, gastou com tanto, por que as despesas cresceram, vai explicando. Tem igreja que faz isso mensalmente. Sim, já é uma boa prática dela. Tem igrejas que passam anos, aí você pode falar, bom, aqui tem um problema. Pode não ser um problema de honestidade, mas tem um problema de transparência. Sim. Que acaba gerando dúvidas, né?